Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estar terminando a nossa semana com o texto de Lucas, capítulo 12. Nós começaremos do segundo versículo e vamos até o versículo 12. E o texto da Bíblia diz o seguinte: Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais o que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Terminamos aí a nossa leitura e de tantos versículos e tópicos que estão cobertos aqui, nós queremos meditar em 3 deles. O primeiro é o nosso valor. E isso está escrito por Jesus, você entende? Estamos lendo o Evangelho de Lucas. A maioria dessas palavras são palavras escritas, faladas por Jesus. Todas as que lemos agora, por exemplo, são palavras que vieram da boca de Jesus. Ora, no versículo 6 vem a história dos passarinhos, que Jesus, nesta conversa, ele pergunta, não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis? A colocação óbvia desta frase, desta pergunta, é de que os passarinhos não valem nada. É 5 por 2 e 2 numa moeda quase inválida, que não vale nada, ou seja, muito pouco eles são valiosos. Mas veja de que Deus disse, nenhum deles será esquecido diante de Deus. Ora, então, se Deus se lembra, se Deus se apercebe, se Deus toma em conta a realidade de um passarinho que não vale em termo financeiro e absolutamente nada, pouquíssimo. Aí ele segue esta palavra dizendo, o vosso cabelo. Talvez eu imagino, porque eu não teria pensado, que nenhum daqueles que estavam ouvindo a Jesus jamais pensou em saber a conta ou pensar na quantidade do número de fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Mas esta palavra, esta colocação, que tão fora de uma lógica, não é? Jesus fez para mostrar a profundidade do conhecimento de Deus. E ele diz, olha, até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados, ou seja, Deus tem sobre controle, Deus conhece a você, e às vezes a gente pensa, não, Deus se interessa só com o nosso coração e etc. Aqui a gente vai falar sobre o segundo tópico, que é acerca da nossa escolha em relação a Deus, mas neste versículo está mostrando claramente, Jesus está falando do Pai, que Deus conhece quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. E isso não é em verdade importante, mas é interessantíssimo para concluirmos o quanto Deus valoriza, quanto Deus conhece a cada um de nós. E quando ele termina esta palavra, ele diz uma palavra que eu quero que fique no meu coração e no teu coração neste dia. Ele diz, não temais, pois. Aleluia. Vocês valem muito mais do que os passarinhos. Se Deus toma em conta a necessidade, a vida, o caminho de um passarinho que não vale nada, e aí ele coloca do outro lado vocês, eu quero dizer para vocês que até cada fio de cabelo da vossa cabeça, Deus conhece quantos são. Então, a palavra-chave que Jesus estava falando, ele colocou para fora. Ele diz, portanto, não temais.
Claro que as adversidades da vida, claro que as situações de saúde, claro que ele sabe que muitas coisas haveriam nos abalar, tentações, provações, dificuldades, a realidade da vida humana. Mas nós somos chamados a lembrar que Deus tem controle sobre todas as coisas. A escolha, que é o que nós vamos falar depois que Jesus logo falou em seguida, é nossa. Mas uma vez nós sendo de Deus, aleluia, nós não precisamos temer qualquer situação que seja. Ele está sob controle e esta é a bênção que gozamos. Aleluia! Depois ele diz logo em seguida sobre a realidade de escolha que Deus nos dá. É mais um versículo bíblico que prova que nós, como seres humanos, Deus nos concede em todo o tempo da nossa história o direito de escolha no sentido do caminho espiritual. E aqui neste texto ele fala em relação a confessar a Jesus diante dos homens. Veja, no 8 ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, ou seja, Jesus, o confessará diante dos anjos de Deus. Ou seja, na região celestial, diante do Pai, Jesus haverá de confessar aqueles que escolheram confessar a Jesus. E no 9 ele diz o contrário: mas quem me negar diante dos homens. O que é negar a Jesus diante dos homens? É uma escolha. É uma escolha. É dizer, não, ele para mim não é o Messias, é negar a Jesus. Ele para mim não é um profeta, ou ele para mim não é mais um judeu, o que quer que seja. Né? Então, o direito de escolha está em mais um texto bíblico explícito de que diante da humanidade, haveriam aqueles que os confessariam, e porque os confessariam, veja aí, causa-consequência, porque eles confessariam a Jesus diante daqui das pessoas, dos homens, Jesus os confessaria além. Mas aqueles que negassem a Jesus aqui, escolha, diante dos homens, Jesus, por consequência da sua escolha, o negaria diante dos anjos de Deus. Então, esta está uma clara e evidente texto que nós vemos aqui. E terminamos com um texto sobre o mistério da dispensação do Espírito Santo. E eu vou começar de trás para frente. Porque no versículo 12, o último versículo que nós lemos, 11 e 12, né? Ele explica que em situações adversas que você ou eu pudéssemos estar diante de sinagogas ou magistrados ou potestades, que são poderes de autoridades humanas, que ninguém se preocupe com o que dizer, como se comportar, como falar. Quem não fica nervoso, né? Numa situação que nos colocam numa esquina e não tem saída, situações difíceis que às vezes alguém pode passar, inclusive por causa do nome de Jesus, pela sua fé em Cristo Jesus. E Jesus diz, olha, se te levarem a essa situação, não te preocupes. Por quê? Porque ele diz, você não se preocupe com o que dizer, porque o Espírito Santo de Deus, naquela mesma hora, vos ensinará o que convém a falar. Então nós vemos, estamos caminhando aqui no Evangelho de Lucas, ainda não houve mais textos, mais palavras de Jesus, me parece, pelo que nós temos caminhado, a primeira menção desta nova dispensação que estava por ser começada para a igreja do Senhor Jesus. Era desconhecido este papel do Espírito Santo, mas aqui Jesus está dizendo, eu quero que você entenda que vocês vão ser levados para situações como essa. No entanto, breve virá esta pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que aqui ainda não estava esclarecido, haveria de habitar dentro de nós. Mas ele disse, ele, não se preocupe porque ele vai estar presente. E ele vos ensinará o que falar, e somente quem teve experiência com Deus sabe o que é sentir a graça e a presença do Espírito Santo nos levando, nos inspirando a palavra própria, eu entendo biblicamente, porque essa experiência que como crente eu tenho, é uma presença inspirativa, e nos inspira com palavras de sabedoria, e de repente quando nós vemos, já falamos com autoridade, em outros momentos com uma sabedoria tenra, e enfim, aquilo que naquela hora Deus nos dá pela pessoa do Espírito Santo a saída. A Ele seja glória para sempre.
E no versículo anterior a esta colocação, ele diz: quem negar o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, este não será perdoado. Ninguém ali entendia que este Espírito Santo em breve haveria de habitar dentro dos salvos, que ele seria aquele a convencer o homem do pecado, portanto, abrindo a porta para a entrada no caminho da salvação, que ele seria aquele ajudador a manter no caminho. Hoje nós sabemos, quando alguém peca, o Espírito Santo nos faz sentir culpados, nos faz sentir mal pelo pecado, aleluia. Nós não temos só a lei como regra, humanamente falando, nós temos a lei escrita em nossos corações pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós. E este mistério estava começando a ser revelado aqui. Que Deus abençoe você, que possamos neste fim de semana gozar da graça de sermos cheios do Espírito Santo. Se já não falamos língua estranha há um tempo, é hora de buscarmos, é hora de estarmos perto dele, é hora de estarmos buscando os dons que foram dados para a igreja. Aleluia! Se é tempo de viver a graça do Senhor, este tempo é agora. Os dias estão chegando. Breve estaremos com o Senhor para sempre. Que Deus abençoe você. Tenha um feliz fim de semana. Amanhã a professora Vânia vai estar trazendo uma palavra para nós do texto de Jeremias. Que Deus assim ricamente abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém.